Ao vivo. Oi, gente, começando. Olá, tudo bem, pessoal? Mais um episódio do empreendedorismo visual. Vamos começar. Estou esperando aqui o Lucas entrar para a gente fazer juntos esse momento. A ideia aqui é falar sobre como é possível fazer renda extra com desenhos simples. Então, se você tem interesse de entender mais sobre o que são esses desenhos simples, como ganhar dinheiro com isso, fique aqui com a gente. Esperando aqui o Lucas conectar para chamar ele. A gente vai falar sobre como empreender com mais pessoas este serviço. Deixa eu ver. Convidar. Deixa eu ver. Agora foi. E aí? E aí, mais um dia de empreendedorismo visual. É isso. Estamos aqui no quarto episódio. Quinto episódio. Quinto episódio. Agora vamos falar sobre as vantagens de empreender em dupla e empreender sozinho. E aqui que a gente extrai, né, todas as informações para renda extra de 2 a 5 mil reais no mês. Estou aqui com a Luísa de Ebold, eu sou o Lucas, somos da Céu Azul. Isso. E eu acho que a primeira pergunta, como a gente sempre começa, é tipo, o que é isso, né? De empreender em dupla, ou em mais pessoas, ou sozinho? O que é esse assunto? A gente resolveu trazer, né, esse assunto porque basicamente o empreender em dupla ou com mais pessoas é realmente realizar o serviço da facilitação visual, ou seja, dos painéis visuais com mais de uma pessoa, né, que tu pode chamar para te ajudar a executar esse projeto, né? Então, tu pode ali dividir os papéis, né? Então, é quando você chama essa pessoa para participar da execução do projeto contigo, né? E aí, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é quando tu chama uma ou mais pessoas para realmente empreender junto contigo esse novo momento de trabalhar com os desenhos simples, com a facilitação visual, né? E aí já é pensar realmente como um negócio em conjunto com uma outra pessoa, uma ou mais pessoas, né? E aí tu pode pensar em empreender junto com uma ou mais pessoas, pensando em papéis iguais de execução do projeto ou papéis complementares, né? E aí vai variar de acordo com o perfil das pessoas que estão ali querendo trabalhar com isso, né? Sim. E quais são as vantagens que você vê de empreender em dupla ou com mais pessoas? Eu acho que muitas pessoas têm medo, né, de empreender sozinho, porque o empreendedorismo é uma coisa muito diferente, né? Assim, tu tem várias decisões que precisam ser tomadas, várias coisas acontecem, né? Que tu tem que se organizar e, enfim, pensar em muita coisa. E aí, quando tu te imagina fazendo isso sozinho, pode dar um pouco de medo. Então, uma grande vantagem de trabalhar ali, né, empreender em dupla ou com mais pessoas é tu ter essa segurança de poder dividir, né, esse momento de criar um negócio novo com mais pessoas. E aí, se tu não te sente tão segura ali, eu acho que isso pode te ajudar, te apoiar bastante, né? Então, ter alguém para trocar a ideia, para validar essas decisões, né, é muito vantajoso, né? Te traz mais segurança, né? Então, não só para, por exemplo, empreender o negócio, como eu estava falando antes, mas durante a execução do projeto, né, ali às vezes tu está numa situação de ouvir ou de interpretar um texto ou de atendimento ao cliente, e às vezes tu fica ali, será que estou louca? Será que entendi? Como que eu estou interpretando isso? Será que está certo? Será que eu entendi mesmo isso? E aí tu ter uma outra pessoa que está vivendo aquilo junto contigo, tu pode fazer justamente esse duplo check, né? Então, checar se realmente o que tu entendeu é aquilo, se ela entendeu de uma outra forma,
como que vocês podem, enfim, trabalhar aquela situação, né? Desde compreender uma informação que o palestrante falou, que tu não ficou confusa e não sabe o que é aquilo direito, até realmente tomar uma decisão mais estratégica de algum projeto, né? Então, eu vejo que tem muitas vantagens, né? Realizar o trabalho em dupla é mais prazeroso, né? Porque te ajuda também a lidar com esses ambientes novos. Então, o projeto o serviço de facilitação visual, que é a venda dos desenhos simples, é uma coisa nova. Então, tu ter uma outra pessoa contigo ali para te ajudar a lidar com todos esses ambientes novos que tu está explorando, que tu está desbravando esse novo mercado, é bem legal, assim. Então, coisas que, por exemplo, aconteciam às vezes comigo, né? Eu ia fazer algum evento corporativo, né, em uma empresa mais tradicional, vamos dizer. Então, chegava eu lá ali sozinha, com as canetinhas e enfrentando ali aquele bando de homens, 50 homens, muito mais velhos do que eu, de terno e gravata, tal, que são pessoas muito diferentes de mim, né? Então, tu chegar ali sozinha é uma coisa, do que tu chegar com uma outra pessoa. A gente se sente ali mais segura, né? Quando a gente está chegando num ambiente novo, em dupla, do que sozinha, né? Então, realmente tem uma certa diferença nesse sentido da gente poder realmente ter companhia, né? Mesmo para passar por todos os possíveis desafios que acontecem num projeto de facilitação visual, né? E você acha que as pessoas podem achar que elas não têm com quem trabalhar, assim? Sim, é engraçado, né? Porque justamente como a facilitação visual é um serviço novo, tu pensa assim, bom, só eu faço isso na face da Terra. Como é que eu vou achar alguém para trabalhar comigo? Não vai ter como, né? É impossível de achar uma outra pessoa que queira duplar comigo, né? Então, eu acho que dois facilitadores visuais, eles podem se apoiar muito, né? Quando eles resolvem trabalhar juntos, eles podem crescer mais os seus negócios, os seus horizontes, ter mais ganhos financeiros, né? E ter sempre esse olhar de abundância, né, gente? Não de escassez. E além disso, por exemplo, a gente, né, tá fazendo vários cursos aí de facilitação visual e tá criando essa comunidade de pessoas que estão aí se identificando umas com as outras, entendendo como que elas podem trabalhar em duplas, trabalhar em trio, enfim, cada vez mais entender quem são as pessoas que trabalham com isso, e é até legal trazer essa visão para cá, não de concorrência, né, e sim de colaboração, né, de várias pessoas que estão aí desenvolvendo o mercado da facilitação visual. Não tem essa concorrência, tem justamente essa colaboração, porque tem muito mercado para muitas pessoas, então não é necessário ficar com medo disso, e tu pode realmente fazer parte dessa comunidade de profissionais de facilitação visual, de experts visuais, né, e aí se organizar para prestar um serviço em conjunto, né. Então, acho que o que acaba acontecendo com as pessoas que ainda não têm essa noção de com quem trabalhar é que elas estão se sentindo ali muito sozinhas, muito isoladas, muito ainda perdidas, né? Mas existe sim outros profissionais que trabalham com isso, e você pode experimentar trabalhar com outras pessoas, que eu acho que é bem prazeroso, é bem válido passar por essa experiência para ver o que tu acha, como é que tu te sente, o que tu também, né, entende que tem de vantagem, né? Eu acho que isso também a gente fala direto sobre isso, mas vale sempre reforçar que aqui a gente está compartilhando as nossas experiências, né, de o que a gente passou e teve a nossa interpretação e os nossos sentimentos e emoções relacionados a isso. Mas é sempre bom cada um testar e entender o que funciona para si, quais são as necessidades que cada um tem, né, no momento. Então, fica o convite de experimentar esse novo formato que é o empreender junto, e aí que a gente está explorando justamente essas possibilidades, né? Para plantar essa sementinha. Boa. Então você falou aí as vantagens de empreender em dupla, né? E que é possível as pessoas acharem pessoas, mas então só é possível fazer trabalho da facilitação em dupla? Isso também é uma coisa que poderia ficar na dúvida, né? Porque, então ferrou, né? Só posso trabalhar com mais uma pessoa, como é que eu vou fazer? Já tenho dificuldade de cobrar sozinho, como é que eu vou fazer para cobrar por dois? Como é que eu vou dividir esse dinheiro? Meu Deus, ó céus, ó vida. Não, eu acho que é totalmente possível, tá? Fazer o trabalho da facilitação visual sozinho. Durante muitos anos eu trabalhei sozinha, na verdade, né? Desde que eu
comecei a empreender com os desenhos simples, com a facilitação visual, na verdade, eu comecei totalmente sozinha também, porque eu achava que não tinha nenhum outro ser humano na face da Terra que trabalhava com isso, e era muito difícil, assim, né? Até eu comecei a empreender, né? Eu conhecia a facilitação visual quando eu conheci o Estúdio Pira, que era um pessoal que fazia facilitação visual aqui no Rio de Janeiro. E logo depois eles foram para Berlim. Então, no início eu pensei, ótimo, eu vou ter aqui pessoas para poder trabalhar junto, vai ser legal, não sei o quê. E aí eles vazaram, e aí eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para trabalhar? E eu só conhecia, assim, meia dúzia de gato pingado pelo Brasil e no Rio de Janeiro mais ninguém. Mas isso melhorou bastante, né? Mudou muito. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer aqui é que é super possível de trabalhar sozinho com a facilitação visual. Para que isso aconteça, é importante ter aí uma boa preparação, né, para tu poder executar o trabalho, o projeto, e também conseguir, isso, né, se organizar, se preparar, estudar, entender, né, dedicar um tempo e uma energia ali para poder fazer essa boa entrega de projeto de facilitação visual, né. E, enfim, logo que eu comecei a trabalhar com a facilitação visual, que foi ali, eu comecei em 2015, mas empreendi sozinha em 2016, no primeiro ano eu já bati o teto da MEI, que é o faturamento máximo que a gente pode ter durante um ano nesse formato jurídico. Para quem não sabe, a MEI é o microempreendedor individual, então é uma maneira que tu tem de abrir empresa, para poder passar nota fiscal, para poder fazer serviços, né? E aí, só que para tu manter a MEI, tu tem um teto, né? Ou seja, um valor máximo que tu pode faturar em um ano. E já no primeiro, no segundo, no terceiro ano, todos eu fui batendo a MEI, depois até sair dessa formatação jurídica, justamente porque eu estava trabalhando muito com isso e gerando muito mais renda financeira, né? Então, renda extra, enfim, os ganhos financeiros estavam muito altos e por isso que eu até acabei mudando. E tudo isso eu estava fazendo sozinha, só depois, em 2019, ali, eu fazia até alguns projetos, né, durante 2016, 17 e 18 com algumas pessoas, volta e meia chamava alguém para trabalhar comigo, mas era basicamente sozinha, assim, 80% do trabalho era sozinha, e aí depois, em 2019, eu acho que também é legal de falar isso. A minha visão, assim, sobre essa questão do trabalho em dupla é que a gente pode super, se tu quiser, né, dar super para começar sozinho, e aí segue. E aí o que aconteceu comigo foi que depois de um certo tempo, alguns anos trabalhando sozinha, eu comecei a reparar que a demanda que eu tinha de projetos era alta. E aí eu queria dar conta disso tudo e expandir o negócio, né? Trabalhar com mais projetos. E eu só ia dar conta de trabalhar com mais projetos se eu chamasse mais pessoas para trabalhar comigo. E aí eu já conhecia, por exemplo, né, já te conhecia, né, Lucas? Então a gente já tinha, né, uma relação e tudo mais. E aí a gente trocava muita ideia sobre essas coisas. E aí resolvemos abrir a Céu Azul Facilitação, e aí depois disso também chamando sempre mais e mais pessoas para trabalhar com a gente. Então, hoje em dia, eu acho que mudou um pouco o cenário justamente porque, para dar conta de toda a demanda que a gente tem aqui na Céu Azul, a gente tem mais pessoas que trabalham com a gente. Mas me parece ser um processo natural, assim, de que se tu quiser começar sozinho, tu vai ali sozinho aos poucos, entendendo que em algum momento talvez tu não dê conta, porque tem muita demanda, e aí tu pode tomar essa decisão de ou trabalhar com mais pessoas, ou trabalhar com mais pessoas em projetos específicos e lidar dessa forma. E aí tem todas essas vantagens de conseguir estar com outras pessoas, de tomar essas decisões compartilhadas, sentir mais prazer de poder estar acompanhado, não se sentir sozinho, né? Ter essa questão da insegurança e tudo mais. E aí, só para trazer também uma outra questão da financeira, né, que a gente está sempre tentando abordar bastante toda essa parte financeira dentro dos projetos de facilitação visual, eu acho que também é uma crença limitante que a gente tem se a gente resolve, por exemplo, trabalhar com a facilitação visual em dupla ou em mais pessoas, que a gente não vai ganhar tanto dinheiro. E isso é uma crença limitante no sentido de quando tu entende o tamanho do escopo do projeto, tu consegue identificar que tu não vai dar conta daquilo sozinha, porque é uma coisa muito grande. E aí, a partir do momento que tu entende que é um negócio grande, tem a oportunidade de tu cobrar mais.
para dizer que tu vai trazer uma equipe para trabalhar contigo. E aí tu deixa isso claro para o cliente, claro, né, desde o início. Então, cobrar também por isso, né? Quando tu vai trazer alguém, tem a oportunidade de tu valorizar mais o teu trabalho e poder ganhar até mais dinheiro, na verdade. Então, é o contrário de que achar que, eu vou cobrar R$1.000 e vou dividir, vai ficar 500 para cada um. Não, tem a possibilidade de tu cobrar mais para também todo mundo ganhar mais, né? Total. Então, você contou pra gente que começou trabalhando sozinha, hoje em dia trabalha com mais gente. E aí, quais foram as principais diferenças que você sentiu, assim? Eu acho que o principal, assim, é que quando eu trabalhava sozinha, eu ficava realmente muito estressada e muito cansada, assim, muito cansada, porque é uma energia muito grande que a gente coloca quando a gente trabalha com a facilitação visual, principalmente quando, por exemplo, a gente faz um evento, né, em que tem uma diária ali de 8, 10, 12 horas de palestras, que tu tem que ficar realmente prestando atenção em tudo, porque, veja, a gente acha que presta atenção quando vai em um evento, sei lá, um webinário ou qualquer coisa assim, com várias palestras, mas a gente que está trabalhando especificamente ouvindo o conteúdo e resumindo tudo aquilo visualmente nos painéis de facilitação visual, a gente fica exausto mentalmente, né? Então, é muita informação que precisa ser processada por nós e também a gente escuta e desenha. Então, tem um cansaço duplo nesse sentido, que não é só o mental, mas também o mecânico ali, né? Então, a gente às vezes está de pé, a mão dói. Durante um período, né, que eu fiz, por exemplo, um evento que tinha 3 dias e era uma diária de 14 horas que eu trabalhei totalmente sozinha. Foi pior, foi o Colabora América, né? Então eu estava sozinha, tinha uma outra pessoa que estava trabalhando numa outra sala. Ai, gente, peraí que eu vou ter que ver um negócio aqui. Amor? Acho que foi. Não sei. A pessoa estava me mandando aqui mensagens, mas acho que deu tudo certo. Enfim, questões. Mas enfim, eu estava no Colabora América, numa sala, 14 horas, trabalhando sozinha. E aí eu fiquei com tendinite. E aí eu desenvolvi uma doença a partir desse trabalho, assim, de outros também que já vinha, né, acumulando, e aí foi muito ruim, porque eu fiquei realmente muito chateada, muito triste, tive que ir no médico, tive que fazer tratamento, fisioterapia, tive que ficar parada, né, não podia desenhar durante um período. Então, isso por quê? Porque eu achei que eu ia dar conta totalmente sozinha de um trabalho que era muito grande para mim, entendeu? Então, saber, né, o que foi bom desse processo foi que eu conheci os meus limites, então eu pude realmente entender que não valia a pena, porque olha só, o meu pensamento, eu vou trabalhar sozinha nesse trabalho, nesse projeto, nesse evento, porque eu vou ganhar mais se eu estiver sozinha. Só que aí, olha o que acabou acontecendo. Eu fiquei doente por conta de achar que eu ia conseguir fazer sozinha, e aí eu tive que recusar trabalhos, e fora todo o estresse emocional que eu passei. Então, isso não tem preço, sabe? É realmente muito importante a gente estar atento ao que cuida da gente, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com mais pessoas, né, trabalhar em dupla, principalmente, nossa, me deu muito mais prazer. Eu já tinha muito prazer trabalhando com a facilitação visual, eu já gostava muito, já achava incrível. Só que é aquela coisa, né? Felicidade só é real quando é compartilhada, coisas assim. Quando tu tá com outra pessoa, eu e o Lucas aqui, a gente, né, às vezes tá nos eventos que a gente olha e tá ouvindo os conteúdos que a gente fica assim, não, olha isso aí, e que legal isso que ele tá falando, olha isso. Que é isso? Não vou anotar isso. Ai, meu Deus, como é que a gente vai desenhar isso aqui? Porque não faz sentido, que não sei o quê. Não. Então, tu tá podendo dividir muito, né, essa experiência, e aí dá muito, muito prazer mesmo, assim, né? Tipo, quando eu trabalhava sozinha, cara, eu não tinha tempo de olhar para o lado, assim, sabe? Era bizarro, não dava para ir no banheiro, não podia tomar água, não podia tomar café, porque não tinha tempo de eu ir ali na mesa do coffee break, assim, sabe? Bizarro. Então, muita qualidade de vida, assim, pelo menos foi para mim, né, quando eu comecei a trabalhar
em dupla, né? E nesses projetos que eu sabia que ia ser mais perrengue realmente de ficar sozinha. E fora essa questão toda dos problemas, né? Que surgem problemas ao longo do caminho, assim. E a gente sabe que quando a gente está passando por um problema sozinha, é como se eu estivesse enxergando o problema só de um ângulo, né? Então eu tô ali, tipo, meio viciada, né? Às vezes meio bitolada a respeito daquela situação. E quando eu falo contigo, por exemplo, Lucas, ou com mais pessoas, né? Isso amplia a minha visão, né? Porque eu me sinto escutada também por ti, então eu conto o que está acontecendo, e aí tu dá ali, a gente trabalha muito, por exemplo, comunicação não violenta, escuta empática e tudo mais, e aí tu me ajuda a entender melhor o que está se passando até internamente, né? Quando a gente tem essa elaboração a gente entende alguma coisa e fala sobre isso, e alguém te escuta, e aí tu reformula o que está acontecendo, tu começa a entender melhor, enfim. Então, isso ajuda bastante, assim, sabe? Até, por exemplo, no ano passado, né, que a gente teve várias mudanças aí de formatos de entrega devido ao ambiente digital, os escopos dos projetos mudaram, tinha algumas coisas que foram reformuladas e tudo mais, e eu estava te explicando, olha, não tá legal isso da proposta, eu tô achando que isso aqui, aí contava várias coisas, e aí tu, não, vamos reescrever essa proposta, vamos fazer isso juntos, quem sabe a gente escreve desse jeito, quem sabe a gente faz assim, assado. Então também só para mostrar que o empreender junto, né, com chamar alguém para trabalhar contigo, pode ser em outras áreas também, não só na execução do projeto, né, mas a gente troca muito também toda a parte de atendimento ao cliente, de cobrança, de precificação, de estratégia de mercado. Então tem muita coisa que surge e que tendo uma outra pessoa para estar com a gente, eu acho que agrega muito valor, assim, sabe? Tanto, não só o valor financeiro, mas o valor emocional, cultural, enfim, tudo que amplia, né, assim, a nossa percepção enfim, de estar trabalhando feliz, né, no final das contas. É bom isso também, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso que você falou da comunicação não violenta e a facilitação dá uma live inteira, né? Sim, total. E assim, o que você acha que as pessoas mais erram quando elas vão trabalhar com outras pessoas? Eu acho que o que mais acontece quando a gente vai fazer um projeto, né, não só de facilitação visual, né, um projeto no geral, e que acontece um grande erro é não definir com clareza os papéis e as responsabilidades de cada um. Então, isso é uma coisa, né, que eu e o Lucas, eu e tu, a gente vai muito atrás, porque dá muito problema quando tu acha que a bola tá com o outro, mas na verdade a bola tá contigo, ou se tu acha ou tu queria que a bola tivesse com o outro, mas no final das contas tá contigo, ou se o outro quer, enfim, fica essa confusão, né, de quem é que faz o quê, como que se entrega isso, né, então acontece muito erro de comunicação, né, de entrega do projeto, pode até realmente abalar influenciar, né, efetivamente na qualidade do projeto de facilitação visual, quando tu não tem essa clareza de quem é que faz o quê, quais são os papéis, quais são as responsabilidades, o que cada um tem que fazer. E aí, até aqui na Céu Azul, né, a gente deixa tudo por escrito, né? Realmente por escrito, a coisa mais básica do mundo, que parece bobo, assim, mas que ajuda demais, porque tem um certo ritual nisso, né? De, tô entendendo que a minha parte é essa aqui. Aí tu escreve isso tudo. E aí outra pessoa, tô entendendo que a minha parte é essa aqui. Aí tu escreve isso tudo. Então, se, por exemplo, eu não fiz uma coisa que a gente combinou, que a gente acordou, tem o documento para a gente ir atrás de falar assim, Lu, e aí não tem um peso nisso, né? Tem, assim, coisas que acontecem, porque a gente está sempre evoluindo como ser humano, como profissional. Então, sei lá, eu me passei. Aí tu pode vir e falar, Lu, eu achei que aqui que tu ia fazer isso e aí tu não fez, então fiquei meio sem entender como é que a gente pode trabalhar isso e tal, não sei o quê. E aí, eu acho que também a mente da gente tem que estar muito mais disposta a pensar nas soluções, né, e entender que erros acontecem, do que ficar só apontando e dizendo, tu não fez isso, eu achei que tu ia fazer aquilo, e não sei o quê, porque isso não vai levar a gente a nada, assim, né, então
é bem claro o que cada um vai fazer, né? E aí essa divisão, e desde a coisa mais bobinha, assim, tipo, quando a gente trabalha, eu e a Mari, né? Aí a gente vai lá e combina, ó, Mari, eu vou pegar os post-it, eu vou fazer a colheita nessa palestra e tu faz na próxima, ou então eu vou fazer a colheita de tudo, ou então, ó, agora eu vou passar a caneta, tu tem como pintar? Sabe? Então, tipo, coisas pequenas, assim, pode ir apagando isso aqui enquanto eu passo a caneta ali e tal. Então, assim, ter sempre essa comunicação também muito clara de o que cada um vai fazer para não sobrepor, né, o trabalho um do outro ou algo ficar de fora e aí acabar atrapalhando a qualidade do trabalho, da facilitação visual, né? Sim, então os acordos, de uma forma geral, assim, são o ponto-chave, né, dessa são claros e, tipo, expressos, né? Não só... Não só assim, psíquicos tipo, eu acho que a pessoa entendeu que ela tem que fazer isso, né? Então, coitada, a pessoa tem que ter telepatia, né? Exato. Então, acho que a pergunta aí agora mais importante é, tipo assim, então beleza, como é que a pessoa pode organizar o empreendimento de facilitação visual em dupla ou com mais pessoas? Tá. Eu acho que é importante aqui a gente trazer a visão geral do processo de um projeto de facilitação visual. Então, como é que ela acontece, né? Tem a solicitação do orçamento, aí tem uma conversa inicial com o cliente para entender essa demanda. A partir da compreensão da demanda, se cria uma proposta, né, comercial, com a descrição dos serviços, dos valores, né? Tu começa a aprofundar nas necessidades desse serviço, o escopo, né, que esse projeto tem, né, o tamanho desse projeto. Aí, depois que aprova esse projeto, tu vai fazer um briefing com o cliente, vai entender quais são as expectativas visuais que ele tem e vai alinhar com ele quais são as expectativas, né, que tu vai entregar também, né? Então, e aí já aproveita na etapa de briefing para confirmar se a proposta está certa, porque volta e meia forçou uma coisa e no briefing tudo muda, né? Aquela coisa básica. E aí depois, ainda no briefing, depois do briefing é que tem a execução efetivamente do projeto. E aí também, durante a execução, pode ser que o briefing mude e aí tenha que realinhar e tudo mais, mas esse processo ele precisa ficar muito claro, né? Tanto para ti, quanto para o cliente, quanto para as pessoas que estão trabalhando contigo. E aí depois o feedback final, tanto até essa parte do feedback é importante falar que quando eu trabalhava sozinha, ou trabalhando sozinha até em algum projeto, eu sempre faço auto-feedback, né? Porque é bom ter esse momento de auto-reflexão do que deu certo, o que tu pode melhorar, como é que foi. E aí tem esse feedback tanto com o cliente quanto com a equipe que trabalhou no projeto de facilitação visual e a cobrança efetivamente, né, financeira do cliente, né, que às vezes tu pode negociar ali 50% antes, 50% depois, ou tudo depois, quantos dias de pagamento, qual é o prazo, como é que emite nota fiscal, enfim, toda essa parte aí financeira também, né? Então, outra coisa que pode ser feita é tu dividir esses papéis, né? Como vocês podem ver, não é um processo, não é simplesmente pegar umas canetinhas e desenhar qualquer coisa ali, né? Então, tem um processo e um negócio que tem início, meio e fim, né? Que é elaborado e tudo mais. Então, o que a gente faz também aqui na Céu Azul é que a gente vai dividindo um pouco nessas demandas para não ficar pesado para todo mundo, né? Então, eu faço mais o atendimento, o Lucas está fazendo mais a parte da cobrança, a gente pode, sei lá, se revezar nesses papéis, né? Ajudar um ao outro, até na parte da execução também. Então, tem especificamente na parte da execução, né, dá para fazer a divisão que é mais clássica, vamos dizer assim, é quando a gente consegue complementar um ao outro. Então, tem uma pessoa que está que é o que a gente chama de colheita, que a pessoa está 100% focada em ouvir, por exemplo, um vídeo ou uma palestra ao vivo ou algum curso, entender essa informação e resumir ela, né? Então, tu vai ouvindo e já vai anotando em post-its virtuais ou em post-its analógicos, né, no papel mesmo, os principais insights e vai organizando, né, essas informações. E aí a outra pessoa também tá ouvindo e aí vai pegando esses post-its e já fazendo os desenhos, já diagramando, já fazendo realmente o painel
visual, com os desenhos simples, com o texto também e tudo mais. Então, e aí vocês podem se revezar, se o evento é muito longo, ou se tem muitas palestras, tem vários formatos, né, que podem acontecer. Então, isso ajuda bastante a ter mais agilidade no trabalho da entrega de um painel de facilitação visual. Se tu precisa de mais agilidade, é legal tu chamar uma ou mais pessoas para trabalhar contigo, para te ajudar nessa entrega mais ágil. Se tu tem mais tempo, tu consegue primeiro ouvir tudo, aí resumir, aí depois desenhar e aí depois entregar, né? Então, isso também varia ali com o tipo de serviço, o tipo de demanda do cliente, né? Mas eu vejo que é assim que a gente pode organizar realmente um empreendimento de facilitação visual em dupla ou com mais pessoas, né? A gente recentemente fez um trabalho para uma empresa grande, né? Que era uma convenção de vendas, em que fomos 4 facilitadoras. Então, a gente saiu aqui, né? Tinha 3 pessoas aqui no Rio, uma pessoa em São Paulo, fomos as 4 para São Paulo, para o interior de São Paulo, e aí, como eram 2 dias muito intensos, com muita informação, que tinha que fazer uma entrega muito rápida, a gente foi se revezando ali, eram muitos painéis, muita coisa, e aí para poder fazer essa entrega ágil, precisou de 4 pessoas para fazer. Então, também não tenham medo de chamar realmente mais pessoas, se for o caso, para te ajudar nesse processo de entrega ágil, porque daí vocês podem ir fazendo esse revezamento e tal, então todo mundo ia ali trabalhando um pouquinho, e aí no final não ficou assim super mega estressante, e a gente conseguiu dar conta da demanda de uma maneira mais leve, mais tranquila, deu para almoçar, deu para jantar, tomar café, né, aproveitar o coffee break e tudo mais, porque quando a gente está sozinha é uma correria desgraçada, não consegue nem olhar para o lado, né, então é isso que a gente estava falando antes, essa é uma das vantagens de poder fazer a coisa com mais tranquilidade, né? Dividindo o trabalho. Boa. Então acaba sendo serviço e serviço, né? Serviço que você tem mais tempo, você pode focar em ficar sozinho. Se você tiver num serviço que precisa de agilidade, se chama mais gente. Eu acho que clareou bastante pra galera aí, né? E é até interessante, assim, coisas que eu já fiz também, assim, tipo, por exemplo, eu tenho o foco de fazer os desenhos mais simples. Se, por exemplo, um cliente pede um desenho mais elaborado, eu posso chamar alguém que eu acho que desenha muito melhor do que eu para fazer uma parte do desenho ou para me complementar em alguma coisa. Então, eu começo e depois a pessoa finaliza, sabe? Então, tem alguns formatos aí. No final das contas, o que a gente tem que fazer é estar focado no problema que o cliente está passando para oferecer uma solução visual para ele, né? Perfeito. Então acho que é isso, né? Esse episódio aí, acho que já ficou bastante informação para a galera. Fala um pouquinho aí da semana dos desenhos simples. Então, a semana dos desenhos simples, gente. Inscrevam-se, o link está na bio. A gente vai... Semana dos desenhos simples e lucrativos, tá? Não é só... É importante falar a parte lucrativa. A ideia aqui é que a gente vai fazer uma semana inteira, então vão ser 3 aulas aí com bastante conteúdo para ajudar as pessoas a darem os primeiros passos em direção a essa renda extra de 2 a 5 mil reais por mês com os desenhos simples. Então, vai ser online, 100% gratuito. Então, se inscrevam, porque só quem se inscreve é que tem acesso a esse conteúdo. Então, espero vocês lá, gente. Boa! E semana que vem estamos aí com mais episódios aí do nosso empreendedorismo visual. Isso, exatamente. Só que vai ser de manhã, né? Isso, a gente vai fazer, ao invés de almoçar juntos, a gente vai tomar café da manhã juntos na semana que vem, gente. Mas aí eu falo depois ali nos stories, mas 8 horas, 8 e 8? 8 e 8. Porque, né? Já que é 12 e 12, então a gente faz 8 e 8. Até o meu estagiário veio participar no final do encontro aqui, gente. Então, valeu, gente. Até semana que vem, tamo junto. Valeu. Peraí.